E hoje a gente vai falar sobre o confronto ao sistema do mundo. E eu preciso recapitular com você, porque a gente precisa ter um ponto de partida. Então, recapitulando um pouquinho, quem se sujeita a Deus em humilhação e contrição está sendo fortalecido na força do seu poder e se mantém firme contra as ciladas do diabo, resistindo no dia mau, e quando isso acontece, o diabo foge de nós. É o que está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 7, e em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Em Tiago vai dizer, então, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, como é que a gente resiste ao diabo? Submetendo-se a Deus. E quando a gente se submete a Deus, a gente é fortalecido no seu poder e a gente consegue resistir ao dia mau. E quando isso acontece, a gente então consegue resistir ao dia mau, resistir ao diabo, e a consequência é que ele foge diante de nós. Um outro ponto que eu preciso recapitular com você, que a gente tratou até aqui, eu falei muito na semana passada, o Adenar também falou na primeira ministração, é que na cruz o diabo foi vencido pela obediência, pela humildade e sujeição de Jesus. Ou seja, quando nós falamos que nós precisamos resistir ao diabo em obediência, em submissão a Deus, Jesus foi o nosso exemplo de submissão. Então, na cruz, o Jesus foi humilde, Jesus obedeceu, Jesus se sujeitou a Deus. E todo o sentimento que houve em Cristo Jesus precisa estar também sobre as nossas vidas. E quando nós nos posicionamos assim como Jesus diante de Deus, ou em obediência, em humildade e sujeição, nós conseguimos triunfar contra os poderes das trevas. E um outro ponto que é bem interessante e que eu e você precisamos ter em mente é que a nossa autoridade, aquilo que a gente exerce, ela está muito mais baseada no nosso posicionamento do que sobre aquilo que a gente fala. O que acontece? O nome de Jesus acabou virando um amuleto na boca das pessoas e elas acham que simplesmente dizer o nome de Jesus é suficiente para que elas exerçam a autoridade. Vamos dividir as coisas. Jesus tem autoridade, ele é autoridade. Mas se a nossa vida não carregar a autoridade de Jesus, o só falar o nome de Jesus não representa que nós teremos autoridade. Tenho citado o exemplo em Atos dos Apóstolos, daqueles homens que viram o apóstolo Paulo, viram os apóstolos expulsando demônios, e aí eles foram se meter à graça, foram tentar expulsar os demônios, e aí os demônios disseram, olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu já ouvi falar, eu conheço, mas e vocês eu não conheço. E eles levaram uma tacada, rasgaram a roupa dele, saíram de lá tudo roxo. Então, a gente tem que ter cuidado de absorver e achar que o nome de Jesus é um amuleto, de achar que a Bíblia é um amuleto. Não é desse jeito. Se eu não tiver intimidade com o Senhor, se eu não me relacionar com o Senhor, se eu não me portar como quem obedece, como quem é humilde e sujeito à palavra de Deus, eu não vou conseguir exercer essa autoridade. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus, mas esse livro fechado, não vivo, não vivido, ele é um livro com palavras. Então, o que torna esse livro vivo é você olhar que antes essa palavra estava com Deus, ela se fez carne e habitou entre os homens, Jesus, e ele foi a viva expressão da palavra de Deus, e eu e você precisamos ser a viva expressão da palavra de Deus. Bem simples em relação a isso. Então, todo mundo aqui? Recapitulamos bem? Tudo certinho? Muito bem. Então, confrontando o sistema do mundo, nós precisamos primeiramente conhecer o sistema do mundo. O que seria o sistema do mundo? Bem, quando a gente vê a palavra mundo, essa palavra na Bíblia tem vários contextos. Então, você precisa saber identificar quando essa palavra mundo está se referindo a sistema do mundo, e quando ela está se referindo a outras coisas. Então, você vai encontrar, por exemplo, em Atos, capítulo 17, no verso 24, a palavra mundo. Só que esta palavra mundo que está aí, está se referindo ao universo.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Hoje eu vou usar a versão NVI, tá? Eu vinha usando a King James, hoje eu vou usar a NVI. Então, você percebe que esse mundo, essa palavra mundo dita aqui, está se referindo ao universo. Tá? Está se referindo ao contexto geral de todas as coisas, os céus e a terra, tudo que Deus fez. Mas você também vai encontrar a palavra mundo significando realidade terrena. Abre comigo em João, capítulo 13, verso 1. João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Que mundo é esse? A realidade terrena. O seu tempo aqui na terra estava chegando ao fim, então a palavra mundo aqui se refere à realidade terrena. Mas não apenas isso. A palavra mundo também vai significar realidade caída. Abre comigo em João, capítulo 1, verso 29. A realidade caída. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo é esse? O mundo caído, o mundo que foi atingido por conta do pecado. Então, muitas vezes você já leu a Bíblia e já viu a palavra mundo escrita. E aí você precisa entender a diferença da palavra mundo, seja para a realidade caída, seja para a realidade terrena, seja para o universo. Mas o que nos interessa nessa manhã é entender a palavra mundo como sistema. Então, abre comigo em Gálatas, capítulo 1, verso 3. E nós vamos ver então aqui a palavra mundo se referindo ao sistema do mundo. E é contra ele que nós estamos combatendo. Porque contra o mundo caído, o pecado, Jesus cumpriu esse papel. Com relação ao mundo criado, Deus cumpriu esse papel, Ele fez todas as coisas. Mas em relação ao sistema do mundo, eu e você somos convidados a combatê-lo. E como é que a gente identifica para combater? Gálatas, capítulo 1, verso 3, a gente vai ver então o sistema do mundo. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a sua vontade, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E aí você vai dizer, aonde é que está o sistema nesse texto? Bom, você precisa entender aqui exatamente quando ele faz a declaração desta presente era perversa. A palavra mundo e a palavra sistema não está escrita. E aí a gente vai para a interpretação de texto. Olha aí a língua portuguesa, olha aí o Enem. Aqui a gente está falando sobre uma perversa era. Essa perversa era é o sistema do mundo. A era está falando de tempo. E a perversidade é que está se referindo ao sistema. E quando você olha para esse texto e entende que perversa, o quão perverso é o sistema, você vai começar a olhar à sua volta e identificar que existe sim um conjunto de valores contrários a Deus. Que existe sim uma cadeia de influência sobre as nações, sobre as pessoas. Você vai começar a perceber que existe uma forma de pensar e agir. E essa forma de pensar e agir é uma regra do mundo, é um padrão do mundo. E elas estão sob influência do pecado, da iniquidade e da maldade. Quando o apóstolo Paulo declara que esta era é perversa, a palavra perversa que ele está usando, ela está apontando exatamente um tipo de governo, um tipo de influência dada pelo pecado, envolvida pela iniquidade, que toma conta das pessoas com maldade. E ela estabelece sobre a sociedade uma ordem moral.
cada um faz o que quer da sua vida. E cada um conduz a sua vida com base nesta ordem moral. E à medida que as pessoas vão se unindo pelos seus interesses, você vai vendo grupos que defendem determinadas bandeiras. E à medida que essas bandeiras são erguidas, à medida que essas pautas são levantadas, à medida que esses pensamentos são projetados, as pessoas vão tentando ocupar os seus espaços na sociedade, tentando fazer com que todos os reconheçam numa forma geral de pensamento. Juízes 21 e 25 fala uma representação disso e mostra para nós que esse sistema não é algo atual, não é algo de agora. Talvez você imagine, poxa, hoje a sociedade está tão perversa, tão má, está tão difícil criar os filhos, está tão difícil lidar com a juventude, está tão difícil lidar com as famílias, com os relacionamentos, está tão difícil tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde que o pecado se instalou, essa luta foi travada, está sendo travada, ela não é de hoje. Juízes 21 e 25. Naquela época, olha o tempo. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Aonde é que está o parâmetro aqui? Na vontade de cada um. Aonde é que está aqui o limite das escolhas? O desejo de cada um. Perceba, não havia rei em Israel, ou seja, não havia governo, não havia autoridade sendo exercida. É por isso que quando você olha para a história, Deus estabelece autoridade. Ele se coloca como Deus, ele se apresenta como Deus, ele faz aliança com o seu povo, ele constitui a família, ele delega autoridade ao homem e à mulher dentro da família. Você percebe que no propósito de Deus, há sim a necessidade de autoridade ser exercida. E por que essa autoridade precisa ser exercida? Para que os limites sejam estabelecidos e postos, para que os princípios não sejam descumpridos. Porque quando cada um puxa para o seu interesse, cada um faz o que lhe parece certo, nós estamos caindo no erro de que cada um tem uma opinião. E aí você vai se lembrar bem que nos dias de hoje, a filosofia vai defender exatamente isso. Não existe uma única verdade, existem verdades. E cada um defende a sua verdade. E cada um puxa para seu interesse, de acordo com a sua verdade. E aí eu pergunto para você, para onde vamos caminhar enquanto sociedade se cada um levar para a sua verdade? Bem, eu não sei se a filosofia vai explicar isso, eu creio que não. Mas a Bíblia deixa muito clara. Todo mundo que não consegue olhar Deus como centro de todas as coisas e o Criador de todas as coisas e não o tem como verdadeira autoridade, vai buscar os seus próprios interesses e aí sim, todas as escolhas longe de Deus estão levando para o inferno. Aquela história de todos os caminhos levam a Deus? Não, todos esses outros caminhos estão levando para o inferno. E o único caminho que leva a Deus é o caminho de Cristo, e Cristo aponta para Deus. Ou seja, Jesus se declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só há um caminho de verdade, Jesus. Ele não é uma opinião, ele não é uma ideia, ele não é um pensamento, ele é uma pessoa. E ele diz, eu sou a forma de chegar a Deus. E essa forma de chegar a Deus nos garante vida abundante. Então, se a gente seguir a ordem do mundo, que define que tudo que eu penso, tudo que eu quero, meu corpo, minhas regras, meu espaço, meu governo, minha porta do meu quarto, meu ambiente, gente, isso daí é besteira, é mimimi, isso daí é tolice. Isso é a ordem do mundo, isso é o padrão de um sistema do mundo tentando invadir as nossas casas, as nossas famílias e destruir uma geração inteira. Então, se você entendeu o que é sistema do mundo, nós precisamos, então, produzir um testemunho sacerdotal nesta terra. E aqui eu entro, então, no segundo ponto da ministração de hoje, que é produzir um testemunho sacerdotal sobre a terra. Quem inaugurou isso, ou quem declarou isso para os nossos dias contemporâneos? Jesus. Abre comigo, João, capítulo 12, verso 31 e 32. Jesus declarou o tempo disso quando ele estava na cruz. João 12, 31 e 32, Jesus diz o seguinte:
chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então você percebe Jesus dizendo o tempo em que algumas situações precisam acontecer. O julgamento deste mundo, o destronar do príncipe deste mundo foi inaugurado na cruz com Jesus. E Jesus não só diz que é o tempo disso acontecer, o tempo dele ser julgado, mas Jesus também diz que à medida em que ele é erguido, à medida em que ele é elevado, a todos ele atrai a si. Aqui Jesus está dando um sinal de que à medida em que nós adoramos o nome dele, fisicamente, ele estava se referindo à medida em que ele estava indo ao Pai. Aqui ele estava se referindo à medida em que o processo da crucificação acontecia, mas para nós um princípio é declarado por Jesus. À medida que ele é adorado, à medida que ele é exaltado, à medida que ele é colocado no lugar mais alto, à medida que nós o reconhecemos como soberano na nossa vida, a todos ele vai atraindo. Sabe quando a gente adora o Senhor? Quando a gente adora o Senhor, nós estamos elevando o seu nome. Quando nós adoramos o Senhor, não porque ele precisa estar no lugar mais alto que ele já está, mas é quando nós o reconhecemos que ele está no lugar mais elevado na nossa vida. Quando nós o adoramos, nós estamos nos sujeitando a Deus. E à medida que nós nos sujeitamos a Deus e ele é erguido, a todos ele atrai a si. Ou seja, nós conseguimos fazer com que os olhos deixem de estar focados em nós e comecem a estar focados nele. E aí, à medida que as pessoas vão olhando para você e vão olhando para mim, elas não vão vendo mais a gente, elas vão vendo Jesus. Elas vão vendo Jesus, elas vão vendo a vida de Jesus sendo revelada, a vida de Jesus sendo manifesta. Você está atraindo as pessoas não a você, não aos seus belos olhos, não à sua silhueta, não às suas lindas palavras. Você está atraindo as pessoas a Jesus. Amém? Você está entendendo isso? Então a gente precisa produzir testemunho sacerdotal sobre a terra. Um bom exemplo desse testemunho sacerdotal sobre a terra está na vida de Noé. Noé foi considerado amigo de Deus e Noé foi um proclamador de justiça. Abre comigo em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 5. 2 Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Você olha para a vida de Noé e percebia que diante do sistema do mundo, regido e vivido pelo povo ímpio, Deus, apesar de trazer juízo sobre a terra, preservou a vida de Noé. E por que a vida de Noé foi preservada? Porque Noé tinha uma vida justa. E o seu testemunho era de justiça. Ele apresentava uma vida que testemunhava a sua sujeição e a sua submissão a Deus, a ponto de ele não duvidar do que Deus havia dirigido ele a fazer. Lembra que eu falei no início do culto de hoje, de que no relacionamento do homem com Deus, Deus fez um cercado, na criação Deus fez um cercado. Você que chegou depois, eu vou trazer um pouquinho esse resgate. Eu falei no início do culto que lá no Éden, Deus fez um cercado de proteção na criação. E esse cercado de proteção era o relacionamento pessoal dele com a sua criação. Deus estava presente com a criação e todos os dias, na viração do dia, Deus ia ao encontro do homem para se relacionar com ele. E foi nesse ambiente que o homem foi tentado. E eu contava, inclusive, a experiência de um amigo que dizia assim, mas por que Deus, sabendo que o diabo ia tentar o homem, não expulsou o diabo, ou não fechou o diabo em outro lugar para ele não pecar? E aí eu compartilhei com você que Deus fez um cercado de proteção para que o homem não fosse atingido pelo pecado. O nome desse cercado foi relacionamento. Só que Deus pegou a chave do cercado e deu na mão do homem. E disse assim, você decide que espaço eu vou ter na sua vida. Todos os dias eu tenho o compromisso de vir com você e me relacionar com você. Todos os dias você vai ouvir minha voz. Todos os dias eu tenho algo para revelar ao teu coração. Agora a chave está nas suas mãos.
se você vai deixar que esse ambiente seja dividido por outras vontades, por outros desejos, por outros pensamentos, ou se você vai preservar o nosso relacionamento. Ele compartilhou a responsabilidade com o homem. A mesma coisa, nesse período aqui, Noé, ele estava vivendo um período muito difícil e ele foi considerado amigo de Deus, ele foi considerado alguém que Deus revelou a sua vontade. E diante da iniquidade da sociedade, Deus disse para Noé que ele iria destruir a terra com água. E que ele iria exterminar, porque a maldade, a iniquidade estava chegando aos seus olhos como algo abominável. E ele decidiu destruir a terra. Só que Deus disse para Noé construir uma arca. Primeiro que Deus disse, vai chover. E Noé deve ter pensado assim, mas aqui é deserto, como é que vai chover? Primeira coisa. Aí Deus disse assim mesmo, e vai chover tanto que vai inundar toda a terra. Aí Noé pensou assim, já é deserto. E quando chove não inunda, no máximo que faz é uma poça d'água e agora vai até navegar. E aí eu quero que tu construa um barco grande para caber todos os animais. Espera aí, então é muito grande o barco, tem que ter muita água. Não sei se você já percebeu, os nossos barcos aqui da nossa região, os nossos navios, eles são bem grandes, cabe muita gente. Agora você imagina um casal de animal de toda espécie dentro de um barco. Esses nossos barcos não são nada, e você vê o tamanho deles, a profundidade, a dimensão que eles têm. Então, todas essas informações chegaram ao coração de Noé. E Noé tinha uma escolha, acreditar no que Deus estava falando para ele, ou duvidar no seu coração de que aquilo era impossível de acontecer. Mas sabe por que Noé acreditou? Porque ele sabia o Deus com quem ele se relacionava. Ele conhecia Deus de perto. Ele sabia que Deus não ia usar de brincadeira, de meninice, de mentira. Ele sabia que Deus não trata as coisas sérias como se elas não fossem sérias. Noé obedeceu. Ele passou por louco, velho biruta, passou anos da vida dele, ele parou a vida dele para obedecer o que Deus mandou ele fazer. Foram anos, porque naquela época não tinha as ferramentas que tem hoje, as madeiras, a tecnologia, tudo que ele precisou. Levou anos, ele parou a vida dele para obedecer o que Deus havia mandado. E sabe o que aconteceu no final de tudo? Ele e a sua família sobreviveram ao dilúvio. A Hebreus, capítulo 11, verso 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, ele agiu com justiça. Pela fé, Deus o honrou em justiça. Então, nós precisamos ter uma postura, um testemunho que produz, um testemunho sacerdotal produzido nessa terra, que produz justiça sobre essa terra. E para a gente caminhar para o final, nós precisamos confrontar o sistema do mundo, como diz o tema da ministração de hoje. E como é que a gente confronta o sistema desse mundo? Primeiro ponto, para a gente confrontar o sistema do mundo é obedecendo a lei de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amar é igual a sujeição e obediência. Submissão e legalidade na conduta com o sistema do mundo, submissão à legislação e à conduta do sistema desse mundo é igual a possuir um estilo de vida de iniquidade. Porque se alguém vive uma vida de iniquidade e vive segundo o estilo de vida deste mundo, o amor do Pai não está nele. O texto é muito claro. Amar é igual a se submeter. Amar é igual a obediência, a sujeição. Então, quando eu amo o mundo e amo o que há no mundo, o amor do Pai não está em mim.
E a gente não pode se enganar sobre essas coisas. Não tem como nós servirmos a dois senhores, não tem como servirmos a dois deuses, não tem como querermos as coisas do mundo e desejarmos as coisas do mundo. Entenda, falei no início da ministração, não confunda as palavras mundo, a gente está falando aqui de sistema. Não ame o sistema do mundo, não ame os valores do mundo, não ame os princípios do mundo, não ame o pensamento, o modelo, a forma, a maneira que o mundo se porta, não ame essas coisas, porque amar é se submeter, é obedecer, é se sujeitar. E se nós amamos o mundo a ponto de nos sujeitarmos a esse padrão, o amor do Pai não estará em nós. É simples, é simples. Não tem como este amor ocupar um lugar onde o governo de Deus não está estabelecido. A submissão à lei do Senhor é igual, representa amar a Deus e fazer tudo o que diz a sua palavra. Mateus capítulo 22, verso 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E aqui, se você tiver alguma dúvida, a palavra toda está repetida várias vezes. Então, não é uma parte do teu coração, não é uma parte da tua alma e não é uma parte do teu entendimento. Aqui está falando que todo o teu coração precisa estar de fato submisso, está de fato entregue a Deus. E quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, como nós não somos três pessoas diferentes, corpo, alma e espírito, nós somos a mesma pessoa, nós temos partes diferentes, mas nós somos a mesma pessoa. Então, todo o nosso ser precisa amar a Deus. E nós precisamos nos dedicar a este amor. Salmo 119, 11, diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O Salmo 119 ele é fantástico. Eu vou ler 3 versos do Salmo 119, mas eu gosto muito de ler os primeiros versos dele. Eu vou abrir aqui, mas a gente vai ler os 3 que eu separei para a ministração de hoje. Tá? Então, Salmo 119, 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos lá para o 97 agora. O 97 vai dizer o seguinte: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, amar a Deus, amar a sua palavra, se sujeitar à sua palavra. Abre comigo agora o Salmo 119, desde o verso 1. Vamos ler alguns versos aqui. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Esse ponto aqui é muito interessante. Quando a gente tem de fato uma dedicação, um amor pela lei do Senhor, a gente não se sente confrontado pelos seus mandamentos como se isso nos frustrasse. Às vezes as pessoas, na tentativa de manterem um estilo de vida que Deus não agrada, tentam achar uma justificativa na Bíblia que os conforte para isso. E aí quando eles não encontram, eles tentam manipular e tudo mais, mas quando eles não encontram, aquilo confronta eles de uma forma, e é como se eles se sentissem assim: poxa, agora eu não tenho para onde sair, eu estou encurralado. Ou eu vou para esse lado ou eu não vou.
E aí eles fogem disso, é como se isso fosse decepcionante para eles, como se isso não fosse bom, mas quando você tem deleite na lei do Senhor, na sua palavra, você não enfrenta isso, você enfrenta apenas o confronto que gera transformação. Você é confrontado e aí você reconhece: ô Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa por ter pecado contra o Senhor. E aí você experimenta a transformação que vem pela sua palavra. Verso 7. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças, obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. E aí o verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, o Salmo 119 falando do amor à palavra do Senhor e da importância da sua palavra. Então, como é que a gente vai confrontar o sistema do mundo? Pela palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E o segundo é discipulando. A sujeição, obediência à palavra de Deus e o discipulado são as palavras-chave na luta contra o sistema do mundo. Em Mateus, capítulo 6, verso 8, só a parte A, que é aquele trecho que envolve ali Jesus ensinando os discípulos a orar, falando também das bem-aventuranças, aquele contexto de Mateus. Então, Jesus vai dizer no verso 8, só a parte A, só a primeira parte: não sejam iguais a eles. Jesus estava falando dos fariseus nos versos anteriores. Estava falando do padrão, do pensamento dos fariseus, que era segundo um sistema de valores. E aqui Jesus está dizendo muito claramente: não sejam iguais a eles. E eu quero olhar nos teus olhos nessa manhã, eu quero dizer como amigo, quero dizer como pastor, quero te dizer como... O que eu represento para você? Eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos: não sejam iguais a eles. Não sejam iguais ao mundo. Não seja igual ao mundo. Não seja igual ao mundo. Não seja. Romanos capítulo 12, verso 2. Também, somente a parte A. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não seja modelado pelo sistema do mundo. Não tome a forma do sistema do mundo. Mas se você não quer tomar a forma do sistema do mundo, o processo de não tomar a forma é sendo transformado, mudando a sua forma de pensar. E como é que eu mudo a minha forma de pensar? É entendendo que existe um padrão e um sistema no mundo e existe um padrão e um sistema no reino de Deus. Então, eu não me amoldo ao mundo quando eu adoto, quando eu tomo para mim o modelo do sistema do reino de Deus. Quer que eu te dê uma dica? Anota na tua Bíblia, anota no teu caderninho, anota nas tuas anotações do celular. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 8, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 13. Leia todos esses 5 capítulos. Leia todos esses 5 capítulos. Você vai encontrar nesses capítulos a revelação de Deus sobre o sistema do reino de Deus. Como o reino de Deus funciona, como Deus pensa o seu reino, o que pode e o que não pode no reino de Deus, o que deve e o que não deve ser feito no reino de Deus está revelado nesses capítulos. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 8, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 13. Leia, medite, rumine essa palavra e procure no Espírito Santo de Deus entender. E se na hora que você lê, você encontrar alguma coisa lá que não está batendo na sua vida, perceba que é uma área que o governo de Deus ainda não está agindo e ele precisa agir sobre a nossa vida. Inclusive, deixando aqui um puxãozinho de orelha para alguns, não sei, quem pode, nas quartas-feiras nós estamos aprendendo aqui sobre Mateus 6. Mateus 5 e Mateus 6. Nós vamos estar falando das bem-aventuranças. Então, venha para cá, a gente está falando sobre exatamente o governo e o sistema do reino de Deus para a igreja, tá? Então, participe, venha fazer parte. Eu acho que eu até confundi a referência. Eu vou até tirar a dúvida aqui rapidinho. Mateus, capítulo 6.
Isso. Na verdade, acrescenta o capítulo 5 aí na lista dos capítulos que eu falei. Só o 6, 7, 8, né? Acrescenta o capítulo 5, que é o Sermão do Monte. É esse mesmo. Tá? E nas quartas-feiras é dele que a gente está falando aqui. E o segundo ponto, ligado ao discipulado, que não é só a sujeição e o discipulado como palavra-chave, mas entender o próprio discipulado. Discipulado é o processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo e a imitar Jesus. Mateus 28, 19 e 20, Jesus subindo aos céus, ele faz uma declaração para os seus discípulos e ele diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 ele vai dizer, ensinando-os a obedecer o quê? A tudo o que eu lhes ordenei. É para obedecer quanto da palavra de Deus? Tudo. É para obedecer o que da palavra de Deus? Tudo. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, aquilo que Jesus revelou através da sua vida e deixou como ensinamento aos seus discípulos e os apóstolos, ele está declarando, vão às nações, vão até as pessoas, vão até as comunidades, vão até os sistemas, vão até os modelos deste mundo e façam discípulos. Ensinem essas pessoas, convertam o converter aqui não é de salvação, mas peguem e confrontem esse sistema, ocupem esses lugares, revelem o reino de Deus, mudem a ordem do que essas coisas estão acontecendo através do testemunho de vocês e da vida de vocês. Ensinem essas pessoas tudo o que eu tenho dito a vocês, tudo o que eu tenho falado a vocês. Na prática, é exatamente quando nós estamos vivendo a nossa vida e nós estamos honrando a Deus quando a gente obedece tudo o que Ele nos ensinou. E quando as pessoas à nossa volta veem esse testemunho e a gente está glorificando a Deus por esse testemunho e a gente está ensinando essas pessoas sobre aquilo que o Senhor revela na sua palavra. A gente está apresentando o reino de Deus a essas pessoas. Isso é ensinar todas essas coisas. Isso é torná-los discípulos. É eles olharem para a tua vida e dizer assim mesmo, eu quero ser como você. Eu quero ser como você. Muitas pessoas querem ser como artistas, muitas pessoas querem ser como os outros. Tem muitos jovens querendo seguir o padrão de muitas pessoas de influência, mas esse negócio de influencer não é novo. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava inaugurando um grupo de influencers, chamado discípulos. E ele estava dizendo, sejam influenciadores desse mundo. Só que esses influencers estavam camuflados ou estavam achando que tinha coisas que não eram para eles fazerem, mas despertando. Jesus está despertando, está dizendo, igreja, desperta a igreja. Está na hora de você ser influenciador, está na hora de você discipular, está na hora de você ser papel de luz nesse mundo, está na hora de você cumprir a mensagem, a missão nessa terra. E eu queria dizer para você que a nossa missão está ligada a ensinar tudo aquilo que o Senhor ordenou. Todo crente deve ser um discípulo. O discípulo é alguém que segue o mestre, sendo obediente e sendo transformado através de qualquer atividade que te leve a se tornar mais parecido com Jesus e qualquer relacionamento onde um indivíduo mais maduro ajuda o outro a crescer em maturidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como você ser discípulo de Jesus se tem coisas na sua vida que você faz ou que você se permite a fazer que não te torna mais parecido com Jesus. E não tem como você ser discípulo de Jesus se a maneira como você se relaciona com as pessoas não há uma relação onde alguém mais maduro te influencia e te leva à postura da maturidade cristã. No discipulado, sempre tem alguém mais maduro te conduzindo à maturidade. No discipulado, sempre tem você fazendo alguma coisa e se envolvendo com aquilo que vai te tornar mais parecido com Jesus. Se as tuas escolhas têm te levado a ambientes que não te tornam parecido com Jesus, você não está mergulhando no discipulado. Se as tuas escolhas têm te levado a relacionamento com pessoas e indivíduos que não te produzem maturidade cristã, você está perdendo tempo, você está vivendo igual ao padrão desse mundo, rodando em cima do seu umbigo, querendo satisfazer as suas vontades. E para terminar, eu queria convidar você a ficar de pé e ler comigo
Os últimos 2 textos dessa manhã, que são 2 alertas para nós. Deixa eu dizer para você uma coisa. À medida que a gente ama a Deus, à medida que a gente obedece a sua palavra, e à medida que a gente se torna discípulo, nós seremos perseguidos e nós vamos sofrer. Nós seremos perseguidos por conta dessa escolha e nós iremos sofrer assim como Jesus sofreu. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se prepare. Você será perseguido. Agora, não confunda se você é uma pessoa chata, inconveniente, impetuosa demais, temperamento firme, curto, explosivo. Você não vai ser perseguido só porque você é cristão. Você pode estar sendo perseguido por conta da falta de domínio próprio. Aí é outra coisa. Tá? Não atribua a perseguição causada pelos seus atos com a perseguição por conta de você ser testemunha de Cristo Jesus. São coisas totalmente diferentes. Tá? Se você é uma pessoa chata, desagradável, irresponsável, explosiva, arrogante, as pessoas vão te perseguir por conta desse comportamento e não porque você está sendo piedosamente seguidor de Cristo Jesus. Tá? Seguidor de Cristo Jesus é diferente. O Espírito Santo domina, ele tem domínio próprio e ele dá testemunho. Tá? São coisas diferentes. E o último texto, Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Não há, na história da redenção, sofrimentos que não anteceda o momento de glória. Todo momento de glória, ele é antecedido pelo sofrimento no propósito da redenção. Então, queridos, se nós vamos sofrer com Cristo, se a redenção nos espera, então se prepare, porque você será perseguido e nós seremos perseguidos e nós iremos sofrer. Você entendeu a mensagem de hoje, dessa manhã? Ela nos mostra o sistema do mundo e ela nos aponta como vencer, como combater o sistema do mundo. Seja obediente à palavra de Deus. Seja fiel como discípulo do Senhor Jesus. Não tem como nós meditarmos na palavra de Deus sem tempo devocional com o Senhor. Então, reveja a sua vida de oração, reveja a sua vida devocional. Inclusive, amanhã começa a nossa semana de jejum e oração. Separe qual é o tipo de jejum que você vai fazer. Se você vai fazer um jejum de comida, se você vai fazer um jejum de alguma refeição, separe. Nós vamos fazer o jejum todos os dias, de segunda até domingo que vem. E nós vamos entregar o nosso jejum na ceia, no culto de ceia. Tá? Então se prepare para esse tempo de consagração e jejum. E eu gosto desse tempo de jejum porque eu chamo ele de job. Job de inglês, J-O-B. Jejum, oração e Bíblia. Job. Então foco no job essa semana, tá? Foco no jejum, foco na oração e foco na Bíblia, tá? O seu trabalho essa semana é jejum, oração e Bíblia, tá? E se você quiser orar como igreja juntos, eu vou abrir uma live todo dia, 20 horas, no Instagram da igreja. O Instagram da igreja está aí na cadeira. Você que não segue pode seguir. Então, se você estiver na sua casa nesse horário disponível, você acessa a live, 8 horas da noite. A gente vai ter 10 minutinhos de oração, 5, 10 minutinhos de oração coletivamente. Então, se você quiser fazer parte, orar junto, você já se organiza todos os dias até o domingo, quando a gente vai entregar aqui na igreja, no culto de ceia. Amém? Curva sua cabeça, apresente para o Senhor a sua vida, apresente para Ele o que você ouviu nessa manhã e tudo aquilo que o Senhor tem te trazido à memória, de repente te levando a um compromisso, a uma correção, a um novo posicionamento, a uma revelação do seu reino e do propósito dele para você como igreja.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela manhã desse dia, obrigado pela Tua palavra. Como igreja, nós queremos apresentar a nossa vida para que a gente possa ser um testemunho sacerdotal sobre essa terra. Que a gente possa cumprir a obediência à Tua lei, aos Teus preceitos. E a gente possa, Pai, ser discipulado pelo Senhor e por todos aqueles que o Senhor colocou ao nosso caminho, com maturidade e autoridade, para exercer influência sobre as nossas vidas. Que esse processo de aprendizado também nos leve a discipular as nações, a discipular essa terra, fazer discípulos do Senhor, ensinando-os a guardar todas as coisas, a se dedicarem à meditação na Tua lei e a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Obrigado porque em Cristo Jesus o mundo foi vencido e nós o venceremos também. Obrigado pela Tua promessa, pela Tua palavra, que não volta vazia, e o cumprimento dos Teus propósitos para a vida de cada um irmão aqui. E é nesse propósito que eu quero, Pai, estender as minhas mãos, abençoar cada um aqui, homem e mulher, do mais novo ao mais idoso, e clamar ao Senhor, que o Senhor possa conduzir os Teus passos e conduzir os Teus caminhos. Eu oro, Pai, para que a Tua palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, possa ser a guia, a bússola, que possa conduzir cada decisão e cada escolha. Pai, assim como o salmista diz sobre guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, eu oro nesse momento, Pai, apresentando a vida dos meus irmãos, para que a semente da Tua palavra, o desejo por conhecer mais de Ti, o amor à Tua palavra, esteja ardentemente presente em cada coração e em cada mente. E nós repreendemos toda ação maligna de principados e potestades, todos os dardos inflamados do maligno, que tentam minar a mente e o coração, que tentam seduzir, que tentam roubar a Tua palavra, que tentam tirar, Senhor Deus, o foco de Ti, o foco da Tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado, erguido nas nossas vidas, que o Teu nome seja erguido através do nosso testemunho, e à medida que nós caminhamos testemunhando o Senhor, Pai, que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas, sobre o nosso falar, sobre o nosso pensar, sobre o nosso agir, sobre o nosso proceder. As pessoas testifiquem que existe algo operando dentro de nós. Como poderia ser assim, fulano? Jesus, nós cremos no Teu poder agindo nas nossas vidas, no Teu Santo Espírito, Senhor Deus, operando sobre mentes e corações. E como igreja, que o Senhor possa nos tornar relevantes sobre esta terra, preparando o caminho para a volta do Senhor. Esta é a nossa oração, te louvando e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os teus sonhos, sobre as tuas escolhas, sobre os teus projetos, sobre tudo aquilo que envolve a tua vida. E o nome do Senhor seja glorificado em você e através de você. É assim que nós te abençoamos para a glória de Jesus. Se você recebe a igreja, diga amém. Dê graças a Deus, aplauda o Senhor.